A paz do Senhor, igreja. Muito bom estar na casa do Senhor. Este é o melhor lugar em que nós podemos estar nesta manhã. E eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder ministrar a sua palavra, de poder ensinar a sua palavra. É o conhecimento mais importante que uma pessoa precisa receber na sua vida, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos faz chegar perto do Senhor. E isso é, assim, indescritível para nós. Precisamos nos aproximar de Deus. Todos os males desse mundo ocorrem porque as pessoas têm se afastado de Deus. E porque nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, Deus está feliz conosco. Deus está feliz com você, Deus está feliz comigo, porque nós estamos na sua casa para aprender a sua palavra. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então seja fortalecido nessa manhã, porque Deus está se alegrando com a sua vida, porque você está dando a Ele o primeiro lugar. Hoje é o primeiro dia da semana e estamos iniciando a semana na casa de Deus, buscando o conhecimento do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer ao pastor Silas a oportunidade de ministrar nesse púlpito. Agradeço a Deus porque convivi durante alguns anos com o pastor Gilberto Malafaia, aprendi muito com ele, foi ele quem me ordenou ao diaconato, servi ali, apanhei um pouquinho, e hoje estou servindo lá em Jacarepaguá com o pastor Silas Filho, pastoreando uma das filiais do nosso campo, e hoje Deus me dá o grande privilégio de estar aqui junto do pastor Silas Malafaia para ministrar essa palavra. Não posso dizer, pastor, que o coração não está acelerado. Está acelerado sim, mas o Senhor está conosco e Ele é a nossa vitória. Amém? Quero também agradecer a Deus pela minha esposa, pelos nossos 3 filhos. Ela está aqui conosco. Eu quero dizer para ela que ela é a mãe mais linda do mundo para a minha vida. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Quem tem a revista, por favor? Levanta assim para eu ver quem tem a revista. Bastante gente tem a revista. Se você ainda não tem a revista, irmão, eu queria te incentivar a adquirir a revista, porque a revista é um material didático. Eu, como professor, preciso destacar a importância do material didático para o seu aprendizado. O material didático é um texto preparado, estudado, para que você possa aprender de uma forma mais eficaz a palavra de Deus. É claro que a revista não substitui a Bíblia. A leitura bíblica, ela precisa ocorrer na nossa vida todos os dias. Mas a revista, a lição da escola dominical, ela tem uma preocupação pedagógica, ela tem uma preocupação didática, e isso nos ajuda a compreender mais a palavra. Então, se você ainda não tem a revista, eu queria te incentivar que você adquirisse essa revista e que você lesse, que você estudasse durante a semana a lição, porque quando o professor chegar aqui no domingo para ministrar a aula, com certeza o seu aprendizado será muito maior, vai ter muito mais eficácia aquilo que você vai ouvir, porque você vai identificar pontos que você leu e que você já estudou. A revista desse trimestre tem como título Os Pactos de Deus, o histórico da salvação. E é importante que nós venhamos a compreender que Deus se revelou à humanidade de forma progressiva. E essa revista mostra exatamente essa progressividade, esse discernimento histórico da salvação. Como que a salvação chegou até nós? Irmãos, eu tenho evangelizado algumas pessoas que dizem que creem em Jesus. E nós começamos a conversar, a falar sobre o Evangelho, e as pessoas declaram que já conhecem Jesus. Algumas, inclusive, escrevem textos acerca de Jesus. Mas quando nós buscamos um pouco mais do conhecimento, como que foi que Deus se revelou? Você já leu o Antigo Testamento? Você sabe quem foi Noé? Você conhece alguma coisa da palavra? As pessoas não conhecem.
As pessoas não sabem. E como podem dizer que têm em Cristo como Salvador, se não dão valor àquela revelação progressiva de Deus, desde o Éden até os dias de hoje? Essa revista fala exatamente sobre isso. Nós já estudamos a aliança edênica, quando Deus faz uma aliança com a sua criação e estabelece o seu projeto para a humanidade. Nós também estudamos a aliança adâmica, quando o homem cai, quando ocorre a queda do homem pelo pecado, e desde já o anúncio da salvação. Nós também estudamos a aliança noética, quando há a destruição do pecado e o reinício da história da humanidade. Nós também já estudamos a aliança abraâmica, quando Deus escolhe um homem e estabelece um povo como caminho para a salvação de todo homem. Todas as famílias serão benditas em ti, e isso se cumpre na nossa vida hoje. Nós também estudamos a aliança mosaica, e a aliança mosaica é linda, porque na aliança que Deus faz com Israel, através de Moisés, é exemplificada a nossa redenção. A saída do povo do Egito é a nossa salvação exemplificada na história do povo que Deus escolheu. Então, só isso, você já consegue perceber o quão é importante você estudar essa revista, você conhecer essas lições que nos mostram como Deus se revelou progressivamente ao homem. E hoje nós chegamos à aliança davídica. E a aliança davídica é um momento especial da revelação de Deus para a humanidade, porque Deus escolhe um homem. Olha aí a sua revista, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 e 9, texto bíblico que nós já lemos, e diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E se nós percebermos, irmão, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. O que Deus fala conosco, Ele sempre cumpre. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus tem prometido a você, aquilo que Deus tem prometido a nós, podemos descansar. Façamos apenas a nossa parte, porque Ele vai cumprir. Quando olhamos para Israel hoje e percebemos a bandeira de Israel, o que está flamulando na bandeira de Israel? A estrela de Davi. Por que a estrela de Davi está na bandeira de Israel, irmão? Porque Deus falou a ele, prometeu a ele, que o faria tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E assim é Davi hoje. E quando eu olho para essa aliança que Deus faz com Davi, e a gente para olhar a palavra com mais dedicação, de uma forma mais específica, por que Deus estabelece essa aliança com Davi? O que Deus vê em Davi para que estabeleça nele a sua aliança? Se olharmos para a história, o povo queria um rei, e Deus dá ao povo um rei, que foi Saul. Mas Saul não se mantém, e Deus escolhe agora, ele mesmo, um novo rei. Qual a diferença? Qual a marca? Porque eu preciso aprender isso. Eu preciso que essas lições da palavra de Deus venham impactar o meu coração, venham a formar a minha mente e venham a conduzir a minha vida. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Samuel 16. E nós vamos entender a razão pela qual Deus estabelece uma aliança com Davi, na liderança do seu povo. E eu quero que isso entre na sua vida, entre na sua mente, entre no seu coração e fique gravado, para que nós venhamos a verdadeiramente conhecer o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé.
escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Você entendeu por que Deus escolheu Davi? Você entendeu por que a aliança de Deus se dá com Davi? Muitas vezes, irmãos, nós somos dirigidos, o nosso olhar é direcionado pela aparência. Afinal de contas, não somos oniscientes. Só que a aparência muitas vezes engana. Deus não se dirige pela aparência. Deus se dirige pelo coração. E aí cabe-nos uma pergunta: como está o nosso coração? O nosso coração é sincero diante de Deus? O nosso coração é verdadeiro diante de Deus? As nossas intenções, elas estão claras diante do Senhor de forma íntegra? Elas são íntegras as nossas intenções? Porque é isso que direciona Deus para Davi. A aliança, estamos iniciando o estudo da aliança davídica. Deus estabelece uma aliança com Davi, Deus honra o nome de Davi, e eu preciso retornar ao início para perceber por que Deus escolheu Davi para fazer com ele uma aliança. E a Bíblia me deixa claro que Deus conhecia o coração de Davi. Que o nosso coração possa ser sincero, que o nosso coração possa ser verdadeiro, que assim como Deus viu sinceridade, integridade no coração de Davi, Ele possa ver no nosso coração também sinceridade e integridade, porque é disso que o Senhor se agrada, e é isso que o conduz até os homens, e é isso com que Ele faça a aliança conosco. Amém? A lição continua, no tópico 1.1 da sua revista, diz assim: dinastia, trono e reino eternos. E eu quero continuar no texto bíblico da lição, que o texto fala sobre isso. No versículo 12, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, nós já lemos, vamos ler novamente, diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, eu estou lendo na versão NVI, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Está falando de quem, irmão? Está falando de quem? Salomão. Aí vai para o versículo 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E agora a gente já começa a ver uma nuance diferente. Primeiro falou de Salomão. O trono dele vai ser firmado para sempre. Mas como assim o trono de Davi, o trono de Salomão, será firmado para sempre? Versículo 14, eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre.
E aí é uma coisa linda de Deus. Deus estabelece essa aliança com Davi eternamente. A dinastia de Davi agora vai se tornar eterna, para sempre. Mas como pode, se o homem é mortal? Como pode Deus estabelecer uma aliança com Davi, dizendo, declarando que a sua dinastia, o seu trono, o seu reino nunca terá fim? E aí nós vamos para Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Escola dominical é isso, né, irmão? Escola dominical é palavra. Escola dominical é Bíblia. Você trouxe caneta? Eu te aconselho a trazer caneta, a trazer papel. Já falei da revista. E você, quando vier à escola dominical, traga caneta e papel. E quando eu falo de caneta e papel, pastor Silas, eu jamais deixo de mencionar. Porque durante muitos e muitos cultos, eu vi irmã Albertina com caneta e papel na mão. Muitos e muitos cultos. Começava a pregação, ela abria a bolsa e tirava a caneta e tirava o papel. E a gente aprende vendo, né? Nossos filhos aprendem com aquilo que nós fazemos. Se eles nos veem de joelhos, eles também dobram os joelhos. Se eles nos veem lendo a Bíblia, eles também leem a Bíblia. Outro dia, a minha pequenininha de 5 anos pegou a Bíblia de desenho, né, e virou assim, a Bíblia estava de cabeça para baixo, e ela queria, falando as histórias da Bíblia, eu falei, filha, a Bíblia está de cabeça para baixo. Aí ela ficou rindo, porque ela não estava lendo nada, aí pegou a Bíblia de desenho para poder contar as histórias que ela estava contando, mas porque ela nos vê com a Bíblia na mão, aberta, lendo. Então, eu preciso aprender vendo. Se você está vendo alguém com a caneta, com um papel do seu lado, e você está sem, aprenda vendo também. Lucas 1, 26 diz assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Você está entendendo isso? Descendente de Davi. A promessa que Deus fez a Davi, de que o seu trono, a sua dinastia, o seu reino seriam eternos, se cumprem em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, filho de Davi. Porque Deus prometeu a Davi que a sua dinastia duraria para sempre. Versículo 13. Versículo de número 28. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta situação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Amém? Você entendeu isso, irmão? Você entendeu que a promessa que Deus fez a Davi, da eternidade do seu trono, se cumpre em Jesus Cristo. E o reinado de Jesus Cristo é eterno. Ele é descendente de Davi. Por isso, a dinastia de Davi, ela durará para sempre. Ela se cumpre em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, tem uma passagem em que Jesus mostra a sua superioridade a Davi. Porque o povo, os judeus, principalmente os religiosos, eles não criam em Jesus. E Jesus, então, precisa mostrar a eles que ele é maior do que Davi. Abre em Mateus 22, 42. Em Mateus 22, 42, Jesus pergunta assim, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Jesus está fazendo uma pergunta categórica.
Jesus está fazendo uma pergunta que não está se referindo diretamente a ele mesmo, mas está fazendo uma pergunta acerca do Messias esperado. Quem é o Cristo? Quem é esse Messias? É o filho, de quem ele é filho? Ele é filho de Davi. Ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, e agora o versículo 44 é uma citação do versículo 1 do Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Versículo 46. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Você entendeu, irmão? Jesus estava mostrando para aquele povo que ele era o Cristo, que ele era aquele que havia de vir, ele era o descendente de Davi, que estava cumprindo a promessa que Deus havia feito a toda aquela nação, a todo aquele povo. Por isso nós hoje louvamos e bendizemos o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é filho de Davi, mas ele está muito acima de Davi. O próprio Davi, numa revelação profética, o chama Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, e é a Ele que nós devemos louvar, adorar e dar glórias em todo o tempo. Aleluia! O tópico 1.2 da revista fala que Davi foi um homem escolhido pela graça. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que tudo que Deus faz na nossa vida é pela sua misericórdia. Nós, verdadeiramente, de nada somos merecedores. Se olharmos detidamente para nós mesmos, se nos mirarmos no espelho e contemplarmos quem somos de verdade, saberemos que é somente pela graça. Nós lutamos contra uma pecaminosidade que mora dentro de nós. Nós batalhamos contra um velho homem que tenta nos arrancar da presença do Senhor. É só comigo ou é com vocês também? É uma batalha diária, irmãos. Levar a cruz, negar-se a si mesmo, é uma batalha todo dia. Se abrirmos a guarda para o inimigo, ele entra com violência e nos arranca da presença do Senhor e nos lança longe. E aí temos que iniciar a caminhada novamente. E esse tópico 1.2, um homem escolhido pela graça, se você olhar na sua revista, você vai ver uma enumeração de pecados que Davi cometeu. Porque embora Deus o tenha escolhido pelo seu coração e não pela sua aparência, isso não o isentou de praticar alguns pecados terríveis. Deus sabia quando o escolheu que ele cometeria aqueles pecados ou não? Claro que sim, Deus é onisciente. Então, por que Deus o escolheu? Se formos nessa linha de pensamento, vamos chegar a uma pergunta: por que Deus nos criou então? Porque se Deus estabeleceu a nossa salvação antes da fundação do mundo, ele já tinha plena certeza e consciência de que a sua criação o negaria. E aí eu chego ao resultado, que é somente pela graça. Que Deus de amor é esse a quem nós servimos? Que Deus de misericórdia é esse a quem nós servimos? Toda honra, glória, louvor, adoração ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia. Glórias e glórias a Ele, irmão. Indefinível esse Deus. Indefinível esse Deus, indescritível esse Deus. Estudando, eu encontrei um texto que revela um pouco do sentimento de Deus em relação a Davi.
acerca do seu pecado, eu queria ler para vocês. Faz parte, eu retirei esse texto de uma revista chamada Ultimato. Quem gosta de teologia conhece essa revista. Se você nunca ouviu falar, anota esse nome. É uma revista das melhores na área de teologia. E nessa revista tem um texto que diz assim: por que você adulterou, Davi? Eu o escolhi e o tirei do aprisco das ovelhas e do pastoreio de ovelhas para ser o pastor do meu povo, e você o pastoreou de coração íntegro. Por que você adulterou, Davi? Quando você era um adolescente, eu o livrei das garras do leão, das garras do urso e da espada de Golias. Por que você adulterou, Davi? O tempo todo você se conteve e não levantou a mão contra Saul, mesmo quando eu o coloquei ao seu alcance. Por que você não se conteve também no caso de Batseba, Davi? Você não bebeu a água do poço de Belém que tanto desejava, só porque ela quase custou a vida de seus amigos e derramou-a como oferta para mim? Por que você adulterou, Davi? A sua incômoda descoberta de que eu morava numa simples tenda enquanto você morava num palácio de cedro causou-me uma impressão muito boa. Acompanhei todas as outras providências que você tomou para me construir um templo, a compra do terreno, a elaboração dos desenhos e a aquisição do material de construção. A sua contribuição pessoal de 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada não me passaram despercebidas. Mas por que você adulterou, Davi? Você fez tudo o que eu aprovo e não deixou de obedecer a nenhum dos meus mandamentos durante todos os seus anos de vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Por que você adulterou, Davi? Irmãos, eu estou lendo esse texto para que no nosso coração fique gravado que tudo na nossa vida de Deus para nós é pela graça. Mas eu quero que você saiba que os nossos pecados ferem a Deus. Todas as vezes que não fazemos aquilo que Deus aprova, nós entristecemos o Espírito Santo. Então que nós venhamos a viver cada dia da nossa vida, tendo a certeza da graça e da misericórdia de um Deus de amor indefinível, inalcançável, mas que isso não nos leve a pecar, mas sim a buscar viver em santidade, de forma que a nossa vida seja um louvor ao seu nome e à sua glória. Porque os nossos pecados ferem o nosso Deus. Os nossos pecados entristecem o seu espírito. Busquemos a retidão e a santidade. O tópico de número 3 fala que Davi é um homem, 1.3, segundo o coração de Deus. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 13:14. Abre aí, por favor. Fala sobre isso. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Atos 13:22 também fala sobre isso. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E aí eu me pergunto, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Nós já vimos que Deus escolheu a Davi não pela aparência, mas sim pelo seu coração. Nós já vimos também
que apesar disso, Davi cometeu pecados. E aprendemos que aquilo que Deus nos concede, a aliança que faz conosco é pela sua graça e misericórdia, e que isso não nos deve levar a pecar, mas sim buscar uma vida de santidade e retidão. Mas por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Ainda não respondemos essa pergunta. Eu vou ler outro texto para vocês. E eu acredito que esse texto, a resposta de Davi às perguntas do Senhor acerca do seu adultério, nos mostrarão por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Senhor, cometi adultério por quê? Depois de tanta turbulência com Saul, com Nabal, com os cananeus e com certas famílias da tribo de Benjamim, vieram a vitória, o trono, a conquista de Jerusalém, o aplauso, o palácio de cedros, o poder. Então eu me senti forte e achei que não precisava tanto de ti como antes. Cometi adultério porque o orgulho e a queda há apenas um passo. Porque, como diz o provérbio, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Porque meu coração não era mais humilde na tua presença. Cometi adultério porque não enxerguei o que estava acontecendo comigo mesmo. Não me vi próximo do abismo, não me dei conta das muitas mudanças que estavam acontecendo gradativamente em minha vida, roubando a minha sensibilidade moral. Cometi adultério porque me tornei como os animais, que são governados, que não são governados por ninguém, e desgovernados estão todos aqueles que encostam de lado o temor que te é tão devido, e se entregam a qualquer desejo da carne depois de algum estímulo. São pessoas momentaneamente fora de si, por terem ficado deslumbradas com o pecado. Foi por isso que o vulto distante de uma mulher bonita, banhando-se, foi suficiente para eu pecar contra ti e abrir um grande e desastroso parênteses na minha vida. Cometi adultério porque fiz mau uso do poder, dando ordens para todo mundo em meu benefício, do meu intento pecaminoso. Mandei meus servos trazerem para mim a mulher de Urias, mandei a mulher de Urias se deitar comigo, mandei Joabe colocar Urias na linha de frente da batalha para que ele morresse. Mandei. Cada ordem era uma desobediência a mais. Cometi adultério porque me esqueci que era pecador desde o meu nascimento. Desde que minha mãe me concebeu. Esqueci-me do pecado residente, da pecaminosidade latente, da propensão pecaminosa. Esqueci-me da lei do pecado, da força do pecado, da ousadia do pecado, da loucura do pecado, da insistência do pecado. Dizia para mim mesmo: com os outros pode acontecer, mas comigo não. Você entendeu por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu o seu erro. Davi reconheceu a sua fraqueza, as suas falhas. Meu irmão, eu preciso aprender com Davi nessa manhã. Eu preciso aprender com Davi e não permitir que desculpas venham a me fazer negar aquilo que eu cometi, venham a colocar diante de mim, diante de Deus, situações para me excusar da minha culpa e da minha responsabilidade. Davi assumiu a sua culpa. Depois que Natã chega diante dele e mostra que ele havia cometido um pecado de morte, ele escreve um salmo. Eu queria ler esse salmo. Você sabe qual é? Salmo de número 51. Abre aí a sua Bíblia. Olha o que Davi, eu li para vocês um texto hipotético. Agora nós vamos ler um texto real, que Davi escreveu a Deus,
depois que reconhece o seu pecado e reconhece a sua culpa. E isso, irmão, tem que estar na minha e na sua vida. Que não venhamos a fugir da nossa responsabilidade do pecado que nós cometemos, mas que nos arrependamos e busquemos viver uma vida conforme a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Diga glória a Deus, igreja. Diga louvado é o nome do Senhor. Pode aplaudir, é para Jesus. Se é para Ele, está muito fraco. Se é para Ele, tem que ser forte, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E eu queria que você entendesse nessa manhã o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que é capaz de reconhecer os seus erros, um homem que é capaz de reconhecer os seus pecados, um homem que é capaz de pedir perdão, um homem que não esconde as mazelas da sua vida, um homem que busca se aproximar de Deus, um homem para quem a presença do Senhor é o bem mais precioso da face da terra, com a qual nada se pode comparar. E a Bíblia é clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Deus é bom demais, irmão. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos criou? É muito difícil. O que nós conseguimos compreender de Deus é muito pouquinho, mas esse pouquinho nos revela a sua grandiosidade. O tópico 2 da lição diz que Davi, quem está com a sua lição aberta, acompanhe.
diz que Davi inaugura um novo tempo em Israel. Por que Davi inaugurou um novo tempo em Israel? Esse tópico, se você leu em casa, você percebeu que ele fala sobre adoração. Ele fala sobre conceitos de santidade. E eu quero destacar o que Davi fez, como Davi agia, de forma que ele inaugurou um novo tempo em Israel. Por que a aliança davídica trouxe algo diferente? Irmãos, isso é muito sério para a nossa vida, para mim e para a sua. Sabe por quê? Porque o que nós aprendemos aqui na palavra é para colocar em prática. Nós entendemos a história, nós compreendemos a progressão da revelação divina, mas isso não é para ficar no papel, não. Escola dominical é escola de vida. Escola dominical é escola prática. Escola dominical é para que nós venhamos a viver a palavra de Deus cada dia. E eu quero que você entenda isso aqui, o que esse tópico da lição está falando. Davi levou aquele povo a um conceito diferenciado de adoração. Davi levou aquele povo a ter uma relação com Deus que ultrapassava a mesmice, ultrapassava a religiosidade. Davi fez coisas que impactaram. Davi fez coisas que deixaram pessoas de boca aberta. Davi fez coisas que levaram as pessoas a questioná-lo, a dizer que ele não estava fazendo algo correto. Mas Deus estava recebendo a sua adoração. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel 6. Eu vou dar só um exemplo para você. A lição traz muitas coisas. Na lição fala sobre o culto a Deus, fala sobre o projeto de construção, que eu quero falar também, vou dar esse exemplo. Fala sobre o funcionamento da adoração. Agora eu queria um exemplo bem prático, vou dar dois exemplos. Primeiro, 2 Samuel 6. O contexto dessa passagem, Davi está levando a arca de volta. Você olhar logo no início, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros, eles acompanham, partiram para Baalim, Judá, para buscar a arca, e aí os que estão carregando morrem, a arca fica um tempo parada lá na casa de Obed-Edom. Depois de 3 meses, versículo 11, o Senhor abençoou toda a casa. No versículo 12, o Senhor disseram a Davi que Deus estava abençoando Obed-Edom por causa da arca, e aí no versículo 13, Davi resolve. No 12 ainda, Davi resolve buscar. Olha o 12. Então Davi, no meio do 12, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Já imaginou, irmão? 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo, oferece um sacrifício. Ofereceu o sacrifício. Quanto tempo levou para chegar lá? Você já imaginou isso? Tempo dedicado a Deus. Tempo entregue ao Senhor. Continua no 14. No 13. No 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Você já imaginou isso? Já imaginou como é que estava esse povo levando? Estava todo mundo assim, igual uma procissão, né? Vai seguindo a procissão, vai. Estava assim, irmão? Estavam pulando, se alegrando, glorificando, dando glórias, mostrando ao Senhor a sua alegria por estar levando a arca de volta para a cidade de Jerusalém. O povo estava alegre, Davi estava alegre. E agora olha o 16. Aconteceu que entrando a arca na cidade de Davi,
Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu um lugar em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Você entendeu, irmão? Você entendeu a revolução que Davi fez naquele lugar? Às vezes a gente acha que tem que ser tudo do mesmo jeito, mas não é assim não, irmão. Deus quer uma adoração sincera. Deus quer um coração inteiro, que se alegre, que dance, que se rebaixe, que se humilhe, mas que faça tudo para a honra e para a glória do seu nome, sem estar se importando com o que os outros vão pensar. É para Ele, é para o Senhor, a glória é dEle. Davi revolucionou o seu tempo em Israel. A aliança davídica trouxe um novo tempo de adoração. Isso é para você ver, dentro de casa, a própria esposa questionando o que Davi estava fazendo para honrar o nome do Senhor. Agora, a atitude de um líder influencia muitas pessoas. A atitude de um líder muda a história de um povo. A atitude de um líder faz as pessoas pensarem, refletirem e mudarem o seu pensamento. O outro exemplo que eu quero dar está em 2 Samuel 7, a gente já leu. E eu quero só falar uma passagem aqui, eu quero destacar um entendimento, porque durante muitos anos eu ouvi pessoas falando dessa passagem, 2 Samuel 7, pode abrir, falando negativamente dessa passagem. Só que a verdade é que a intenção de Davi foi aprovada por Deus. Dá uma olhada. 2 Samuel 7, versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Natã nem pensou, nem consultou a Deus, nem orou, já mandou fazer. Naquela mesma noite o Senhor falou com Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Deus estava aprovando ou rejeitando a ideia de Davi? Aprovando ou rejeitando?
rejeitando? Quando a gente lê até aqui, parece que Deus rejeitou. Só que se Deus tivesse rejeitado, irmão, esse templo tinha sido construído? Nunca. Olha o versículo de baixo. Não para aqui o texto, não. Agora, pois é uma conjunção coordenativa conclusiva, nesse caso. Agora, pois, ou seja, conclusão, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí o texto que nós já lemos. Eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E se você continuar lendo o texto, eu não vou ler por causa da hora, você vai ver que Deus só elogia, promete, exalta o nome de Davi. E aí eu te pergunto agora, Deus rejeitou ou aprovou? Se Deus tivesse rejeitado, não haveria uma continuidade de tanta promessa, de tanta bênção, de tudo aquilo que Deus ia fazer para Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi inaugura um novo tempo em Israel. Sabe por quê, irmão? Porque a prioridade dele era Deus. Porque a adoração de Davi era prática. Tem gente que quer dar a Deus o último lugar na sua vida. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Davi estava no seu trono, no palácio. Mas a cabeça dele, o coração dele estava onde? Lá na tenda onde estava a arca do concerto. E ele se perguntava, como posso eu morar num palácio de cedro, e o Deus que me deu tudo, a quem eu sirvo, onde a sua presença habita, está lá numa tenda? Eu vou construir para Deus um palácio de cedro. Deus merece o melhor. Por isso Davi revolucionou o seu tempo em Israel. Davi colocava Deus em prioridade, e não apenas dizia, ele fazia. Quando Salomão vai construir o templo, já está tudo preparado para ele construir. Davi só não constrói porque Deus fala que é o filho dele que vai fazer. Mas deixa tudo pronto, planta pronto, tesouro pronto, tudo preparado. Eu ainda aprendo mais, né? A obediência de um homem. Porque se ele tinha tudo para fazer, eu vou fazer e acabou e pronto. E aí Deus testa os nossos mais íntimos desejos, mesmo que sejam para a sua glória e honra, na nossa obediência, porque Ele é o Senhor. Quanta coisa linda para nós aprendermos com Davi. E a gente chega então ao último tópico da lição, que fala acerca dos salmos. Os dois últimos tópicos, né? Os salmos messiânicos. Olha para a sua revista. Os salmos messiânicos, a lição fala muito do Salmo 22. E o ponto 2.2 da lição fala do Salmo 89 e faz uma exegese do Salmo 89. Se você olhar, ele vai analisando os versículos 1 a 4, depois do 5 ao 18, do 19 ao 25, do 26 ao 27, do 28 ao 37 e do 38 ao 52. E hoje eu estou caminhando para o final. Eu só quero dizer para você que os salmos messiânicos de Davi, você pode abrir no Salmo 22, são salmos em que Deus revelou a Davi aquilo que aconteceria com Jesus Cristo. Olha o privilégio que Deus deu a esse homem. Deus escolheu Davi por conta do seu coração. Deus firmou uma aliança com ele. Deus o aprovou. Deus prometeu que o seu nome, o seu reino, a sua dinastia seria eterna. Mas mais do que isso, irmãos, sabe por quê? Porque a intimidade com Deus, ela se dá
num momento muito particular. Deus nos abençoa de diversas formas. Deus nos abençoa de forma exterior, como fez com Davi. Deus nos exalta, Deus nos coloca em lugares de destaque, é isso que a gente está vendo aqui. Não é porque nós mereçamos, é pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas, na minha concepção, na minha análise, a maior bênção que Deus nos concede é uma relação de proximidade. É uma intimidade tal em que Deus se revela a nós, em que Deus conversa conosco e muitas vezes nos alerta, abre os nossos olhos espirituais para situações que materialmente, fisicamente, nós não estamos percebendo. Quando eu olho para os salmos messiânicos de Davi, exatamente isso que eu vejo. Uma relação de intimidade tão intensa de Davi com Deus, que Deus revelou a ele aquilo que aconteceria com Jesus aqui na terra. Não só prometeu uma dinastia eterna por meio de Cristo, como também revelou aquilo que o Messias passaria. Você achou o Salmo 22? Dá uma olhada nele comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego, porém tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém. Você percebe a fala de Jesus aqui? Você percebe Jesus falando? Você vislumbra tudo aquilo que Jesus passou? Mas você sabe de quem é esse salmo? É um salmo de Davi. O nosso Deus. Sabe o que eu aprendo, irmão? Para encerrar, cada hora. Eu aprendo que o nosso Deus é um Deus de revelações. Deus revelou a Davi tudo aquilo pelo qual passaria o nosso Salvador. E assim, Deus continua nos dias de hoje, também se revelando a nós. Se nós o buscarmos, se estivermos na sua presença, se verdadeiramente o nosso coração for contrito, quebrantado, se a nossa vida for de prioridade a Deus e a nossa adoração for mais do que palavras, Deus se revelará a cada um de nós e nós estaremos sempre com Ele. Amém? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.